Olá, meu bem, meu nome é Ana Prado, seja muito bem-vindo ao canal Entre Nós Tarô. Esse é seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui fazemos tiragens ligados a relacionamentos amorosos, relacionamentos em família, relacionamentos com dinheiro, trabalho, negócios. Então, se você curte esse tema, relacionamentos, esse é o seu canal, esse canal é feito para você, tá bom? Hoje faremos uma leitura de relacionamentos em família. Muito importante antes da gente começar essa leitura. Aqui eu considero família não necessariamente apenas as pessoas que são nossa família de sangue, né? Mas também aquelas pessoas que são muito importantes para você e que você tem uma ligação forte com essas pessoas e que você considera pessoas da sua família. Tiramos apenas desse grupo relacionamentos amorosos, porque para isso temos uma outra tiragem, combinado? Se você não curte esse tema relacionamentos em família, você pode buscar aqui no canal, porque nós temos, como eu já disse, outros temas que podem se conectar com o seu momento atual. Antes de começarmos a leitura, alguns recadinhos. Tenha papel, lápis ou caneta para você poder anotar aquilo que você sentir que faz sentido, né? Aquilo que você sentir que tem conexão com o seu momento presente. Essa é uma leitura temporal, então no momento que você chegou aqui, mais ou menos 21 dias até 3 meses, essa leitura pode ressoar no seu campo. E mais uma coisa, gente, que é muito importante, é uma leitura coletiva. Combinado? Então, assim, leituras coletivas, são muitas pessoas envolvidas, são muitas pessoas que assistem a leitura, né? Não é uma leitura individual, conectada apenas à sua energia, então filtra aquilo que faz sentido para você. O que não fizer sentido, solta. Combinado? Isso é bem importante, tá? Então, eu vou começar aqui, já falei, né, que essa leitura hoje é de relacionamentos em família. E eu vou começar essa leitura tirando uma carta de abertura, tá bom? Oráculo, qual é a carta de abertura para essa leitura? Relacionamentos em família, para os queridos consulentes que se conectaram com essa tiragem. Eu já tinha cortado, mas eu vou cortar de novo. Bora lá? Carta de abertura, por favor. Relacionamento em família. Relacionamento em família. Muitas cartas. Uma carta só, por favor. Já veio. Senti isso mesmo. Veio a carta da oposição, do confronto. Eu senti aqui a energia mesmo. De uma oposição, de um confronto, de algo que não está bem resolvido. E que muitos de vocês não querem nem falar no assunto, ou a outra parte não quer nem falar no assunto. Assim, há inclusive um distanciamento, que se não físico, um distanciamento sobre esse assunto. Não falamos sobre isso. Para alguns aqui, você descobriu alguma coisa e aí você não quer falar sobre isso ainda, está em segredo. Para outros, foi uma decepção e você não quer falar sobre isso. Tem um conflito aqui, né? Um confronto, uma confrontação. Algo que não caiu bem, tá? Em relação a quem você considera família, né? Esse relacionamento com família. Agora vamos para o tarô para eu entender melhor essa energia. Eu sinto assim que tem até uma negação, sabe? Tipo, não sei nem do que você tá falando, sabe? Uma coisa meio assim. Já tinha cortado, mas eu vou cortar de novo. Assim, como se fosse uma relação que hoje estivesse até sem energia. Tô sentindo assim até um pouquinho de falta de energia aqui, sabe? Uma vontade de parar por aqui mesmo, entende? Mas isso é do campo, porque eu não tava sentindo isso antes. Então é do campo da leitura, né? Tarô, qual o coração dessa leitura, por favor? Me mostra qual o coração dessa leitura. Uma coisa meio, já veio aqui, é melhor a gente não falar sobre isso.
Nove de paus, coração da leitura. O nove de paus fala da gente defender o que é nosso, né? E veio no positivo aqui, ela não veio virada. Então aqui fala sobre algo de defendendo o meu território, protegendo o meu espaço sagrado, colocando limites, né? Que tem um limite, uma cerca aqui, mesmo que pequena, mas tá aqui, você tá ali vigilante. Daqui ninguém passa, só passa quem eu deixo, tá? A gente pode estar falando de assuntos financeiros aqui, sim, de questões financeiras, né? De patrimônio, de heranças até, inventários, sabe? Ou de coisas em comum, bens em comuns aqui, em que cada um tem uma opinião, cada um tem um interesse. Aqui ó, no fundo do deck, 10 de pentáculos, a gente tá falando de algo material mesmo. Vamos aprofundar para entender melhor. Passado, presente e futuro, tarô, para essa leitura. As duas cartas, por favor. Mais uma. Passado, presente, Sabe a sensação que eu tenho aqui? Assim, não tô dando um conselho, tá? A gente não tirou aconselhamento ainda. Mas eu senti bem forte aqui no campo uma energia do tipo, será que não tá na hora de você abandonar essa história, sabe? Pensa e reflita sobre isso. Não é para fazer nada que não esteja de acordo com o seu bem maior, com o seu livre-arbítrio, com o que é melhor para você. É sempre importante, né? Como eu disse, é uma leitura coletiva. Então é importante você perceber o que de fato faz sentido para você, tá? Mas aqui eu sinto assim uma energia de como se você já tivesse, muitos de vocês já estão com essa vontade, ou já tomaram essa decisão, ou estão para tomar essa decisão de simplesmente sair fora disso, sabe? Porque aqui tem uma briga, vamos dizer assim, um conflito, inclusive energético, tá? Começou mais brando, hoje tá bem mais pesado, né? Veio uma rainha de paus invertida. A rainha de paus ela é da energia do elemento fogo, né? E aqui a gente está falando, junto com 7 de espadas invertido no futuro, a gente está falando até de manipulação energética. Pode ser também, tá? Eu não descarto isso aqui não. De ter aqui, inclusive, manipulações energéticas. Então, assim, será que não está na hora de você sair fora disso? Sair desse conflito, sair desse confronto? E quando eu digo sair do conflito, sair do confronto, não é abandonar as pessoas, não é assim, nunca mais vou encontrar essas pessoas, nunca mais vou falar com essas pessoas, nunca mais vou ver essas pessoas, mas talvez mudar a sua perspectiva sobre esse assunto. Tipo, eu me retiro disso e deixo vocês aí lutando, né, brigando nessa história que já não me interessa mais, e eu começo a construir, quando eu estiver com vocês, um outro tipo de relacionamento, com uma outra energia, com uma outra conversa, com outro papo, sabe? Que é mais interessante para mim aqui. Me vem muito essa energia, até porque no fundo aqui do deck veio um pajem de copas, né? O pajem de copas, ele pode ser um mensageiro emocional aqui, pode. Mas ele fala também aqui pelas cartas que estão se mostrando, fala que muito de você agir com estratégia, sabe? Você agir com sabedoria, né?
Fala muito disso aqui. Apesar de não ser um naipe de sabedoria, entendeu? Porque ele é um pajem, ele está começando ali nas questões, digamos assim, emocionais, né? Mas ele se abre emocionalmente para olhar para essa história de uma forma mais emocional, menos assim, tentando explicar aqui. Aqui me mostra, né? Que seria interessante vocês olharem para essa história não com base no que está sendo disputado, entendeu? Principalmente se for relacionado a bens materiais aqui, mas com estratégia, com clareza, com verdade, entendendo até onde essas pessoas podem ir com você, sabe? Limpando essa energia aqui para que você possa ter mais clareza, tá? Porque assim, eu não vejo essa disputa, essa briga sendo favorável para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, você tem que sempre olhar se está fazendo sentido para o seu momento presente ou não. Porque se não estiver fazendo sentido, essa leitura não é para você. Tá? Eu estou me conectando aqui com pessoas que estão vivendo um conflito em família, né? Energético e material. Energético e material. Especialmente energético. Combinado? Vamos ver o conselho. Deixa eu tirar aqui primeiro do oráculo, como eu sempre gosto de fazer. Qual o conselho, oráculo, para essa situação, para essa narrativa que se apresentou aqui na mesa? Qual é o conselho, por favor? Tinha virado uma carta aqui? Deixa eu ver. Deve ter virado na outra leitura. Vamos lá. Qual o conselho? Na outra leitura não, quando eu embaralhei para vocês. Tem até uma falta de energia aqui, gente. Até para eu embaralhar as cartas, não sei se vocês estão percebendo, se vocês já me seguem há algum tempo, se vocês já assistiram outras tiragens minhas. Eu tô assim, ó. Sabe? Porque eu tô sentindo uma falta de energia. Aconselho, de verdade, vocês tomarem um banho de ervas. Se vocês moram num lugar que tenha mar, né? Dar um mergulho no mar. Colocar o pé na terra. Fazer oração, sabe? Para vocês começarem a liberar essa energia de estresse, de cansaço aqui. Energia de cansaço, de estresse. Como se vocês estivessem hipervigilantes o tempo todo, sabe? Qual é o conselho, oráculo, para essa situação? Vou pegar as duas cartas, tá? Veio a carta do relacionamento, da introspecção. Carta do relacionamento, que é essa daqui, e a carta da introspecção, aqui do equilíbrio, né? O equilíbrio dos chakras. Acabei de falar, né? Tá na hora de você tomar um banho de ervas, de ir até o mar, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, sabe? Fazer alguma coisa para te reequilibrar, porque você tá sem energia aqui. Inclusive, essa situação pode estar te roubando energia, tá? Te drenando a sua energia. E dessa forma você não vai conseguir resolver nada. Não vai conseguir resolver nada. Entende? Então, assim, pense sobre isso, tá? Tarô, qual é o conselho para essa tiragem? Qual o conselho para os queridos consulentes? Nossa, essas eram as mesmas cartas que tinham saído no fundo do deck. Eu sinto aqui, gente, que de fato vocês precisam de uma pausa de verdade, antes de decidir qualquer coisa. Porque vocês estão, ó, num esforço aqui, um esforço muito grande para talvez blindar a sua energia, talvez impedir de alguma coisa acontecer que não esteja a seu favor, né? Não esteja contento. Tem alguma coisa acontecendo aqui que vocês estão hipervigilantes, tá?
Esse conflito, essa situação está deixando vocês hipervigilantes. E nessa situação, vocês estão ali quase sem respirar, fazendo um esforço absurdo, né? Inclusive deixando de cuidar daquilo que você já tem. Meio que você tivesse deslocado a sua atenção para viver essa história e o resto da sua vida tá meio ali de stand-by, né? Você não tá nem dando muita atenção para aquilo, para os seus talentos, para aquilo que você tem já, inclusive materialmente, que você também precisa cuidar, né? De fato, esse momento não é favorável para um encontro ou para uma escolha, entende? Aqui tá me dizendo, assim, que tem muita coisa acontecendo e que neste momento o melhor que você tem a fazer é dar uma parada, se reequilibrar, para que depois você possa voltar a pensar sobre isso, tá? Nossa, tá muito claro aqui. Aqui não é o momento de pensar. Talvez você esteja assim, será que eu deixo para lá? Não, não vou deixar. Aí no momento seguinte, não vou deixar para lá, não. Será que eu volto a falar com essas pessoas? Ou eu finge que nada tá acontecendo? Ou eu perdoo? Não. Aí no momento seguinte, não. Sabe, como se vocês estivessem oscilando aqui. E o que a tiragem está dizendo, assim, agora não é o momento para escolher nada, agora não é o momento para entender nada, agora não é o momento para tomar nenhuma decisão, agora não é o momento de promover encontro nenhum, agora, sabe assim? Agora é o momento para você cuidar de você, cuidar da sua energia, cuidar do seu equilíbrio, cuidar do seu corpo físico, inclusive, porque saíram algumas cartas aqui de terra, né, invertidas. Cuidar da sua energia. Saíram também várias cartas aqui de paus invertidas, sabe? Porque senão essa história vai continuar drenando a tua energia. E aí você não vai conseguir parar para realmente refletir e entender o que é melhor para você e o que não é. Tá certo? Tarô, qual é a energia dos queridos consulentes nessa história? Qual é a energia do outro lado nessa história? O outro lado, gente, finalizou. O outro lado seguiu em frente, digamos assim. Você veio aqui um rei de pentáculos que tá aqui invertida, né? Como se essa carta, ao invés dela representar uma terra fluídica, uma terra flexível, até uma terra confortável, ela representasse aqui uma vivência material em desequilíbrio e desconfortável, né? Até rígida aqui. Tentando controlar as coisas, sabe? Tem que ser do meu jeito, tem que ser o que eu quero. Essa é a energia de vocês. A outra energia, o outro lado, seguiu. De fato, a gente está falando de uma disputa, provavelmente uma disputa material, né? Onde não houve um bom uso dessa energia material. Não houve, tá? E tem muita coisa que você ainda que ficou a sensação que eu tenho aqui é que tem coisas que ficaram misteriosas aqui e que você não conseguiu entender, é tudo muito confuso aqui, sabe? Uma coisa meio barrenta, misturada, que não tem clareza, uma coisa meio confusa, que a gente não consegue ver o início, meio e fim dessa situação, dos porquês, é tudo meio caótico, sabe? Sabe quando você tem ali uma situação cheio de lama que você não consegue identificar nada que está ali naquele líquido porque tudo está meio escuro, você não consegue entender mesmo o que é aquilo?
É uma coisa meio assim. Tá tudo muito confuso aqui, tá? Me fala mais desse rei de pentáculos invertido aqui, tarô, por favor. Me fala mais desse rei de pentáculos invertido. Aqui eu vejo até uma paralisia. Pode até ser uma paralisia, veio aqui a carta do diabo, tá? Essa carta do diabo, ela não é uma carta, ela é simbólica, tá? Mas aqui pode ser até uma paralisia que foi como é que se diz assim, plantada em você, entendeu? Que foi plantada em você. Tipo assim, através de algum pensamento negativo que essas pessoas emanaram, ou que você mesmo está emanando, através, pode ser, de alguma demanda espiritual, né? Não descarto, porque tem um 7 de espadas aqui invertido, né? Como se não deixasse o seu espírito seguir, sabe? Não deixasse sua energia fluir. Tivesse te paralisado num lugar que tá inerte, assim, que já deu o que tinha que dar. A gente tá falando de um rei, né? O rei, ele finaliza um naipe. Então, assim, daqui, teoricamente, a gente não vai mais para lugar nenhum. Seria o grande finale aqui desse naipe de terra, né? E ele está invertido, como se alguma coisa tivesse te prendendo aqui e você não conseguisse seguir, entendeu? Você não conseguisse seguir. Me fala mais dessa história, por favor. Vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Me fala mais um pouco dessa história, o diabo com o rei. Fala mais, por favor. Tem uma manipulação aqui. Tem uma manipulação aqui. É uma manipulação, tá? Que tá vindo, sim, provavelmente de uma... Entenda o que eu vou falar. Pode ser uma magia mental, pode ser uma magia física mesmo, pode ser uma autossabotagem, mas pode, assim, né? De pensamentos negativos que não querem que você siga. Quer que você perca a sua estabilidade material, tá? Aqui é muito isso. Por conta de algum confronto onde você precisou deixar muito claro quais eram os limites dessa história, né? Até onde as pessoas podiam ir com você. Tá aqui, claro, isso ficou muito claro. E alguém não gostou disso e continua tentando impedir o seu avanço aqui. Apesar do outro ter seguido, é como se você não conseguisse, como se você não tivesse, alguma coisa está te impedindo de finalizar essa história, entendeu? Eu perguntei aqui o que você precisava fazer e veio o rei de paus, né, bem aspectado aqui, que é assim, viver. O que você precisa fazer? Seguir a sua vida. Seguir a sua vida. Colocar energia e esforço para seguir a sua vida. E se distanciar dessa energia aqui. Tá? Porque, de fato, e aqui pede até que você faça isso, que você dê um primeiro passo nesse sentido. Vai viver, vai seguir a sua vida, né? Vai ser feliz. Tem vida aí fora. Vai ser feliz. O que aconteceu aqui passou. Algo já aconteceu, um conflito já aconteceu. Essas pessoas, o outro está seguindo, ele já finalizou, eles já finalizaram, tá? Eles já finalizaram. E você ficou presa nessa história. Começa
a mexer a sua energia para se liberar dessa história, tá certo? E rápido, mas com constância. Você tem muita coisa ainda, tem muita coisa para entrar na tua vida ainda, inclusive materialmente falando, tá? Inclusive materialmente falando. Mas você precisa fazer uma limpeza nessa energia aqui. Para depois você entender melhor essa situação, né? Para você ter clareza nessa situação. E uma vez com clareza nessa situação, você escolher o melhor caminho para seguir, tá? É muito isso aqui. Tirar a última carta de aconselhamento. Ó, veio a ancestralidade. Se conecta aos seus mentores, aos seres de luz que você acredita, aos seus ancestrais de luz, ao seu eu superior. Peça ajuda. Aqui a gente pode estar falando de uma questão kármica, né? Uma questão aí de uma oportunidade para se findar um karma, tá? Então, você tem tudo para conseguir, né? Tem tudo para conseguir. Mas você vai precisar se priorizar, se colocar em primeiro lugar e, de fato, deixar essas pessoas para trás. Finalizar esse karma. Finalizar essa história. E pode até ser que você continue na convivência com essas pessoas ou tenha que continuar convivendo com essas pessoas. Só que você vai conviver numa outra postura, né? De um outro lugar. Não mais de alguém que está preso a uma energia que, pelo que eu estou vendo aqui, já não faz menor sentido para você. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui se essa leitura fez sentido para você, se você está vivendo em que fase dessa leitura você está vivendo, se os conselhos te ajudaram. Eu sempre gosto de me comunicar com vocês pelos comentários. E se você conhece alguém que você acha que tem a ver com essa leitura, manda o vídeo para ela ou para ele, né? É sempre bom a gente também compartilhar, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.